pessoal, hoje a gente vai começar mais uma correção do PET 6 da semana 2, tá bom? Bom, vamos à questão 1. A figura abaixo representa cromossomos em uma célula somática que está sofrendo divisão celular, que eu desenhei aqui, tá, gente? Com base nessas informações, assinale a alternativa que contém o número correto de moléculas de DNA, cromátides e cromossomos presentes nesta célula. Bom, pessoal, esse aqui, ó, ele é um cromossomo, tá? Vou colocar CM de cromossomo. Esse cromossomo, ele possui duas cromátides, tá? Uma aqui e a outra aqui. Então, duas cromátides. E a cromátide é o mesmo que a molécula de DNA. A gente pode considerar o mesmo que seja a molécula de DNA. Então, seriam também duas moléculas de DNA, tá? Aí, pessoal, como aí nessa célula a gente tem 4 cromossomos, então seriam 4 cromossomos, e como tem duas cromátides, seriam 8 cromátides e 8 DNAs, tá? Então a nossa resposta vai ser a letra E, tá bom? Que é a opção de 8 DNAs, 8 cromátides e 4 cromossomos. Número 2. O DNA apresenta diferentes níveis de condensação, conforme é representado na figura. No momento em que o DNA de uma célula somática humana for visualizado no nível F de condensação, está ocorrendo o processo de... Pessoal, e nessa questão 2 eles estão perguntando qual que é o processo que ocorre nesse F aí, tá? Eu desenhei rapidinho só pra gente ter uma noção, pra vocês poderem visualizar, tá? Então, eles estão perguntando sobre esse processo F e o que ocorre. Bom, as células somáticas é o mesmo que 2N, tá? A gente vai perceber que já possui a fase de intérfase, né? Então, vamos lá, letra A, síntese de proteína. Não é síntese de proteína porque é a mesma coisa da formação das proteínas, então não seria, tá? Letra B é multiplicação celular. Sim, essa é a correta. Mas vamos continuar lendo as outras opções, pra gente descartar direitinho. A letra C, permutação cromossômica. Essa permutação cromossômica é o mesmo que o crossing over, que é quando ocorre que os gametas com combinações diferentes combinações diferentes dos alelos, tá? A letra D, que é produção do ácido ribonucleico, é transcrição do DNA, tá? Então, também não seria, né? A gente não tá vendo nenhuma transcrição aí naquela imagem. E a letra E, que é o crossing over, que seria o mesmo que a letra C, que também não é. Então, a gente vai ficar mesmo com a letra B. A questão 3. O gráfico a seguir mostra as alterações do conteúdo de ADN, que é o mesmo que DNA, durante o ciclo da vida da maioria das células. E aí a gente vai ver aí o G1, que é a fase G1, S, G2 e M, que é a mitose, tá? Considerando que no tecido nervoso dos adultos não há reprodução celular, construa o gráfico que representa a quantidade de DNA ou ADN no ciclo celular dessas células. Justifique sua resposta. Bom, pessoal, os neurônios, eles não costumam sofrer mitose, tá? Porque eles simplesmente morrem. Né? Ou seja, ele não vai passar pela fase S e ele não vai duplicar. Então, esse gráfico aí, ele vai ser constante. O gráfico que a gente tem que desenhar é esse aí, tá? Porque como o G1 vai ser constante, a gente não tem
nem a duplicação da síntese, e nem a fase G2 e nem a fase M da mitose, que é a mitose, tá bom? Número 4. Observe o gráfico a seguir, que representa a variação da quantidade de DNA do núcleo de uma célula em função do tempo durante a intérfase. Bom, gente, analisando esse gráfico aí, a gente vai perceber que ele é bem igual ao anterior, né? Só faltou descer de novo para mostrar a fase da mitose. Então, a gente vai ver que é G1, subindo aqui a síntese e aqui o G2. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. G2. E aí, a gente vai ter duas letras, né, pra gente responder. Letra A, que fases dos ciclos celulares estão indicadas entre A, B e C? Bom, a gente já respondeu, né? Que é G1, a fase G1, a fase S e a fase G2. Na letra B, pergunta que processos celulares acontecem em A e B. Bom, o G1, né, que é a primeira fase, que é o crescimento da síntese de proteína, que vai aumentar as células, ela vai copiar as organelas também, tá? E na S ocorre a síntese do DNA, que ocorre a replicação, a duplicação dos cromossomos, e esses cromossomos, eles terão duas cromátides unidas por centrômero. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje.